O que você precisa não é de mais uma compra, e sim disso aqui. Hoje a gente vai fazer um maqui fala das irmãs aqui, que eu vou me arrumar para trabalhar agora à tarde e resolvi ir fazendo a minha maquiagem. Vou explicar para vocês como eu faço a minha maquiagem e também ir falando sobre esse assunto. Gente, detalhe importante, tem uma obra aqui do lado e eles explodem bomba simplesmente sem mais nem menos, então peço perdão pelo barulho, mas é o que temos. Gente, sabe uma coisa que eu tenho percebido que tá acontecendo muito nos últimos tempos? É o seguinte, a gente compra para tentar preencher um vazio que existe dentro de nós. Só que o que a maioria de nós não percebe é que esse vazio, ele é meio que impreenchível. Então, não existe o que você faça que vai preencher isso completamente. Não existe o que você compre que vai preencher isso completamente. E é isso que a grande maioria das pessoas não consegue entender. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu, por muito tempo, fui uma pessoa que não tinha condição de praticamente nada, assim, na minha vida mesmo, sabe? Eu era bem pobre financeiramente falando, não tinha acesso a muitas coisas, tanto que a primeira vez que eu e o meu irmão também, que a gente comeu em restaurante, a gente já era, assim, não velho, mas já tinha mais idade. Não era novinho, sabe? Não, quando a gente era criança, a minha família nunca foi num restaurante todo mundo para comer. Isso nunca existiu na minha infância, eu não tenho essa lembrança. Eu já tinha acho que uns 12 anos por aí. E ainda assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui no restaurante, eu fui com uma amiga da minha mãe que tinha mais dinheiro. E assim, eu me senti aquele dia péssima, 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 péssima. Acho que é por isso que eu amadureci mais cedo também. Porque eu passava por situações que eu via que não era bom aquilo. Então, nessa ocasião, por exemplo, que eu fui nesse restaurante com a amiga da minha mãe, era uma amiga que minha mãe tinha. A minha mãe trabalha como diarista, né? Então, minha mãe trabalhava na casa, em frente à casa dessa mulher, e acabou fazendo amizade. E ela ajudava a nossa família com coisas que precisava e etc. E eles eram muito ricos, tanto que a família deles tinha avião. Tipo assim, pra mim, o nível máximo de riqueza que uma pessoa chega é ela ter um avião. Se a pessoa tem um avião é porque ela realmente é muito rica. E era o caso dessa família, eles tinham avião. Então, assim, eles eram muito ricos. E aí, essa mulher meio que acolhia a gente por caridade, assim mesmo, sabe? Pra ajudar. E era muito bom, porque, querendo ou não, eu acabei tendo acesso a várias coisas que eu jamais teria acesso se não fosse por isso. Porém, por outro lado, era muito ruim, porque eu me sentia extremamente inferior em algumas situações. Então, por exemplo, ela tinha uma filha da mesma idade que eu, e aí é onde eu quero chegar, tá? Calma que já vai fazer sentido. E aí, como ela tinha essa menininha, só um parêntese, gente, a minha maquiagem, isso aqui não é corretivo, eu passo base aqui, só que eu passo uma camada mais grossinha e deixo ela meio que dar uma secadinha, vocês estão vendo que eu fiquei um minutinho falando com vocês? Nesse um minutinho, ó, agora eu vou vir e só vou espalhar daqui pro resto do rosto, e aí ela vai dar essa cobertura meio que de corretivo, então dispensa o uso do corretivo, mas eu faço exatamente assim com qualquer base, então não importa qual é a base ou qual é o corretivo, entendeu? Vai dar certo com qualquer uma. Eu gosto muito da base da Make Be, que é essa daqui, mas ela é mais cara, então eu só uso ela em alguns momentos. Enfim, só esse parênteses aqui antes de eu espalhar minha base. E aí, gente, eu tinha, né, contato com essa menininha, porque ela acabava que sempre ajudava a minha família, a mãe dela e tal. E aí, quando ela ia, por exemplo, na casa dela, ia uma outra amiguinha da mesma condição social, eu ficava me sentindo muito inferior, porque eu não conseguia nem mensurar, assim, sabe? Os assuntos delas eram tipo, ai, e aquele dia que a gente foi na Disney e não sei o que, não sei o que. E eu não, tipo, eu não participava disso, entendeu? Então, quando eu cresci, houve uma fase da minha vida. Eu sempre fui muito consciente de quem eu sou. Então, o meu pai, ele sempre me ensinou muito isso, né? Eu até falei pra vocês já em uma ocasião que o meu pai abriu uma conta poupança pra mim quando eu tinha 12 anos. Gente, um monte de gente veio me criticar falando assim: "Ah, é por isso que você tem mais dinheiro, porque o teu pai abriu a conta pra você". Sim, eu concordo que ele me deu um incentivo, mas ele nunca depositou R$ 1 nessa conta, tá? Ele só abriu pra mim e falou: "Vai lá, você consegue". E isso realmente já é um privilégio, porque ele me incentivou. Mas ele nunca me deu dinheiro, tá? Só pra deixar isso muito claro.
Só que, por isso, eu sempre tive muita consciência de, tipo, se eu quiser alguma coisa na vida, eu vou ter que sim que me sacrificar. A minha vida não é igual a dessas meninas que tem seu próprio avião e vai pra Disney e tá tudo certo. Eu vou um dia talvez ter isso se eu trabalhar muito, ou talvez eu nunca tenha e tá tudo bem também, mas eu preciso dar um jeito de fazer o meu, porque a vida é isso. Então eu tinha isso em mente já desde criança. Só que em um dado momento, depois que eu comecei a trabalhar e ganhar salário fixo, eu meio que. Não é que eu despirou. Existe a palavra, meu Deus? Agora eu fiquei em dúvida. Não é que eu desandei. É que eu tive poder de compra, e aí, por ter poder de compra, você às vezes se deslumbra. E aí você começa a comprar um monte de coisa. Só que você começa a comprar um monte de coisa dentro da sua realidade. Então, enquanto essas minhas amigas viajavam para Disney, hoje em dia viajam, sei lá, para Maldivas, eu podia comprar roupa na Shein. Então era o que eu fazia, comprava roupa na Shein, ficava tentando. E aí é um negócio que é um ciclo sem fim. Você compra, compra, compra e parece que você nunca tem roupa. Todo mundo já passou por isso. Você compra, 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 parece que nunca é suficiente. Ou parece que sempre o das pessoas é mais legal, não era aquilo. Ou quando você tem, não é tudo isso. E é aí que a gente chega, toda essa volta, pra chegar no ponto que eu comecei o vídeo, que é: nada preenche o vazio que tem dentro de nós. Não é mais uma comprinha, não é mais uma roupa, não é mais uma maquiagem, não é mais um aquilo. O que realmente acaba preenchendo a gente, em primeiro lugar, é Deus. E em segundo lugar, pelo menos das coisas que eu tenho aprendido ultimamente, depois que eu deixei essa mentalidade consumista de lado, é usar aquilo que você já comprou. Por quê? Foi tão legal quando você comprou aquela maquiagem, aquele perfume, aquela roupa, e agora você não usa. Tipo, já parou pra pensar nisso? Ou você usa pouquíssimas vezes, ou tem coisa que a gente compra e não usa porque fica com dó, e aí passa um tempo, você parou até de gostar daquilo, teu gosto já mudou e você nunca chegou de fato a usar e gostar daquilo. Ou seja, já parou pra pensar que a gente, de tanto ficar querendo a próxima coisa, a gente não aproveita as coisas que a gente já comprou, que a gente já conquistou? Parece que o que você já conquistou perdeu a graça, mas na verdade é porque você tá tão ansiosa pela próxima compra, pelo próximo isso, o próximo passo, o próximo, que você não consegue aproveitar o que você já tem. E aí quando virou essa chave pra mim, tudo mudou na minha vida, sabe? Eu comecei a pensar, eu vou focar em usar o que eu tenho. Então, por exemplo, um hábito que eu não tinha, que eu já contei pra vocês que hoje em dia eu tenho. Eu me arrumo todos os dias. Todo dia eu passo maquiagem porque eu me arrumo pra vida. Por quê? Eu ficava tão ansiosa pra comprar uma base nova que a blogueira mostrou. Pra fazer isso, pra fazer aquilo, pra fazer não sei o quê. E no fim, eu nem usava. Tipo, ou eu só usava de vez em quando, numa ocasião especial. E aí eu parava, não parava, né? Porque eu nem começava, mas eu deixava de aproveitar a vida pra o dia especial, e o dia especial nunca chegava. Então eu comecei a usar as coisas que eu já tinha comprado e ser feliz com elas, aproveitar bem as coisas que eu já comprei. E aí quando essas coisas acabam, aí eu compro outra. Por quê? Porque quando você começa a comprar e vê que nada tá preenchendo aquele vazio, você começa a ficar com vazio ainda maior. Porque daí você começa a perceber que não era isso que preenchia, que você se dava essa desculpa de que, eu só não faço tal coisa porque eu não tenho roupa boa, porque eu não isso, eu não aquilo. Não, mas eu não me sinto bonita porque eu não posso fazer a lipo que a pessoa lá, não sei das quantas, fez. Aí, quando você pode fazer, você continua não feliz, porque você percebe que era você que não estava feliz. Você se mentia para si mesma, colocando coisas como uma barreira, só que na verdade nunca foi sobre essas coisas, sempre foi sobre o que estava dentro de você. E aí você percebe que, e agora? O que eu vou fazer? Porque não era isso. E aí você começa a ter que olhar para dentro de si. Por que ter que olhar? Porque a gente, isso aqui que eu passo, só um parênteses. Isso aqui que eu passo, eu nem sei se fica muito certo, pra falar a verdade. Eu acho que não fica.
tem hora, mas enfim, é só um contorno. Às vezes eu passo esse aqui, mas como ele tá acabando e eu gosto muito dele, eu tô usando agora essa outra base aqui que eu comprei, que é uma base bem baratinha, que às vezes eu uso pra misturar na outra base. Só pra deixar aquele que eu faço, sabe? Pra deixar tudo da mesma cor. E aí, como ela já é mais escura, eu uso ela de... Como fala? De contorno também, às vezes. Enfim. Por quê? Porque eu tô fazendo isso? Porque eu quero usar ela, que eu já comprei. E como eu não vou sair, só vou gravar aqui e ficar em casa, tá tudo certo também, entendeu? Se eu for sair, aí eu usaria o da Paiô, que é o que eu sempre uso. Enfim, só um parêntese. Aí eu venho por cima aqui, ó, e passo o meu pó assim. Isso aqui eu acho que nem as blogueiras não fazem mais isso, né? Mas eu faço porque eu gosto e porque minha pele é meio oleosa, dependendo do dia. Então eu faço assim, ó, que aí ele não vai ficar brilhando no vídeo nem nada. E aí eu venho só com um pincelzinho e espalho isso aqui agora. Ó, só assim. E aí pronto, agora eu vou espalhar com um pincelzinho. Enfim, retomando. E nisso, você começa a perceber que nada preenchia aquele vazio. Nada ia ser suficiente para você conseguir ter a satisfação plena que você estava buscando, porque no fim das contas, ter coisas é muito legal. Eu não tô aqui para dizer que, ai, nossa, comprar é chato, comprar não sei o que, não sei o que. Eu, longe de mim, eu gosto muito de comprar. Quando eu compro uma coisa nova, eu fico super feliz, mas eu tô tentando aprender a ser feliz com as coisas que eu já comprei, ou quando eu compro, aproveitar muito bem aquela coisa que eu comprei. É aquela filosofia de vida de menos e melhor, sabe? Porque a gente compra, não aproveita, quer já comprar o próximo, sendo que nem aproveitou aquele, e no fim continua infeliz. Então eu percebi esse ciclo em mim e eu falei, não, eu vou mudar. Então agora, por exemplo, eu tinha roupa de ficar em casa. Hoje em dia eu não tenho roupa de ficar em casa. Essa daqui é uma roupa que eu usaria pra sair e é uma roupa que eu vou ficar em casa. Por quê? Porque eu não vou mais esperar um momento especial pra eu usar o que eu quero usar, o que eu tenho vontade. Ah, mas aí depois as pessoas nunca vão te ver diferente, você vai estar sempre igual. Gente, eu prefiro que as pessoas me vejam sempre igual, mas bem, tipo, tá sempre igual, mas sempre bonitinha, arrumadinha, do que sempre igual um lixo. E aí só um dia da semana elas me veem arrumada. Não vejo sentido nisso pra mim hoje. Já pensei assim no passado, mas hoje em dia nada a ver. Não tem a ver com o que eu quero que as pessoas pensem de mim ou a impressão que eu quero ter de mim mesma, né? Porque, afinal de contas, eu tenho que conviver comigo todo dia e eu tenho que me olhar no espelho todo dia. Se eu me achar acabada todo dia, eu sei que a minha autoconfiança não vai ficar muito legal e automaticamente eu não vou conseguir produzir quanto eu deveria produzir. Enfim, só outro parêntese aqui. Mas, eu tava falando pra vocês. Agora eu vou dar uma iluminadinha aqui e vou vir contornando só pra voltar a sombra do olho, sabe? E ficar um negócio naturalzinho, mais bonitinho. Eu não sou muito boa de maquiagem, não, pra falar a verdade pra vocês, mas eu tento, eu me esforço. Enfim, e nisso eu percebi que quando eu tive poder de compra, eu tava tentando descontar nas compras coisas que eu não tive, talvez, na infância. Então, como eu me sentia inferior em muitos momentos, e eu vou falar pra vocês, nunca foram as pessoas que me fizeram me sentir inferior. Era eu mesma que me sentia, não sei por quê. Mas, por exemplo, na primeira vez que eu fui no restaurante, que foi esse caso que eu contei pra vocês, o que aconteceu? Eu fiquei... Aqui onde eu moro é muito frio, né? E era uma época que tava frio. Eu lembro certinho, esse dia foi tão marcante pra mim que eu lembro que tava frio e a gente foi num restaurante que nem existe mais hoje em dia aqui, já fechou, e eles estavam servindo feijoada. E feijoada é minha comida preferida, então eu comia feijoada, eu nem sabia como me servir, que garfo pegar, não sabia fazer nada, assim, porque era a primeira vez que eu tava indo num restaurante. E aí, no final, o pai das crianças foi lá pagar, né, foi lá no caixa ou no banheiro, não sei onde que ele foi, só sei que ele sumiu lá pra dentro. E sabe aquele hall que tem em alguns restaurantes de entrada, assim, quando você tá indo embora ou quando você tá chegando, que tem tipo um sofazinho? Então, ele sentou, a mãe, né, das duas crianças sentou naquele hall, no sofazinho, e como tava frio, ela abraçou os dois e ficou assim, ai, que frio, não sei o quê. Gente, aquilo partiu meu coração, eu fiquei com muita saudade da minha mãe, eu queria estar vivendo aquilo com a minha mãe. Eu fiquei assim, e eu fiquei meio que de lado, só olhando eles três assim,
E assim, é lógico que ela não fez isso pra eu me sentir mal, mas eu me senti extremamente mal. Eu fiquei assim, nossa, como eu queria ter vivido esse momento com a minha família, sabe? E aí, a partir disso, dessas coisas que foram acontecendo comigo na infância, eu fui criando muito o senso de que um dia eu ia crescer e ia não mais passar por isso, não mais ter que viver uma coisa muito legal sem minha mãe estar lá pra me abraçar também, sabe? Então, são coisas que a gente vai vivendo e hoje, toda vez que eu vou comprar uma coisa, que eu vou pensar em alguma coisa, eu paro e calculo se aquilo realmente faz sentido ou se eu tô comprando só porque sim, ou só porque eu tô tentando tapar um buraco que não vai ser tapado com compras, com roupas novas ou nada do tipo, porque realmente isso não preenche. Isso é muito legal, mas isso não preenche. Então, o que preenche a vida é você aproveitar os momentos, é você aproveitar com a sua família, com as pessoas que você ama, consigo mesma. Você, por exemplo, hoje eu não vou ver mais ninguém, eu vou ficar aqui em casa, vou gravar pra vocês, mas vou ficar em casa. Meu namorado tá a 800 quilômetros de distância daqui, não vou ver ele. Minha mãe tá trabalhando, meu pai também, não vou ver eles, não vou ver mais nenhum amigo, já fui na academia hoje, já fiz tudo que eu tinha pra fazer fora de casa, mas estou aqui aproveitando comigo mesma, sabe? As coisas que eu já comprei, as coisas que eu já conquistei. Porque mais legal do que comprar uma coisa nova é você realmente, verdadeiramente aproveitar aquilo que você já tem. Então, eu espero muito que isso tenha te ajudado de alguma forma e espero você aqui no próximo vídeo. Se inscreve para não perder as novidades e até mais!